Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história e o assunto de hoje é a crise de 29 ou a Grande Depressão, como também é conhecido, que foi aí uma das piores crises da história dos Estados Unidos, que trouxe consequências mundiais, inclusive para o Brasil. Mas antes dos Estados Unidos entrarem nessa crise, a Europa já estava, isso devido aos efeitos da Primeira Guerra. Com a guerra, os países perderam muito dinheiro, investiram muito em arma, então mesmo que os países vencedores, como Inglaterra, França, tenham ganho a guerra, não foi o suficiente para recuperar a sua economia. Porque quem de fato saiu como a grande potência mundial da guerra foram os Estados Unidos. Lembram? Eles entraram já no finalzinho da guerra, passaram o tempo todo, metade da guerra vendendo armas, alimentos, emprestando dinheiro. Então, com o fim da guerra, quem saiu por cima da carne seca como a grande potência mundial de fato foram os Estados Unidos. E aí, antes dessa crise toda acontecer, os Estados Unidos se tornaram o maior exportador do mundo no setor agropecuário, no setor industrial, nos bancos, inclusive os bancos ficando assim pau a pau com os bancos da Inglaterra, ou seja, ele emprestava dinheiro para outros países e com isso a valorização do dólar ficou cada vez mais, porque o mundo todo consumia os produtos dos Estados Unidos e vendia para ele também. Ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, houve uma certa dependência da Europa em relação aos Estados Unidos. Gente, esse período pós-Primeira Guerra vai ser assim os anos dourados dos Estados Unidos. Porque como eles vão vender para todo mundo, vão comprar de todo mundo, ele se torna assim referência mundial de estilo de vida. Tanto que vai surgir o slogan American Way of Life, que significava estilo de vida americano, que era um estilo de consumismo, de comprar, de ter uma vida moderna. Eles vão investir principalmente na indústria automobilística, então o povo americano vai ter uma cultura do comprar, do consumir, que vai se expandir para todo o mundo. Então eles ficam assim como referências de consumismo. Apesar desse desenvolvimento todo dos Estados Unidos, gente, é importante a gente deixar claro que na medida que eles foram crescendo economicamente, os abismos sociais também. Toda essa riqueza, todo esse desenvolvimento não chegava para todas as classes. Muito pelo contrário, ela ficava concentrada nas grandes empresas, nos pequenos grupos ali, como da elite, Então, a classe mais pobre não tinha acesso a esse consumo, a essa vida moderna, porque eram explorados nas indústrias, no campo, tinham baixos salários, então esse American Way of Life não era para todo o povo americano. Para além dessas desigualdades sociais, nós também tínhamos problemas raciais. O racismo vai ser super presente nesse momento, a xenofobia também, e como representantes disso, foi o momento em que surgiu também uma organização chamada Ku Klux Klan, que era uma organização que perseguia negros, imigrantes, judeus. Eram grupos altamente preconceituosos que perseguiam, que matavam, e eles se vestiam assim com essas máscaras horrorosas aí, se tornou assim um símbolo da intolerância religiosa, do racismo, esses grupos nos Estados Unidos. E aí, eu não sei se vocês acompanharam na TV, mas recentemente nós tivemos, entre essas manifestações de extrema direita que está acontecendo em alguns lugares do Brasil, um grupo pedindo por intervenção militar, apoiando o governo do Bolsonaro, e eles vieram com algumas máscaras que lembraram esse grupo Ku Klux Klan, Ou seja, defendendo as mesmas coisas que eles defendiam, segregacionistas, racistas. Então é um momento que a gente para e a que ponto chegamos, E o pior, para onde vamos? E a gente percebe que o passado e o presente meio que a gente não sabe mais o que está vivendo. A história ela é um movimento e se escreve a todo tempo e se repete também, Então é que a gente fique
atento a tudo que está acontecendo e saiba sempre para onde a gente vai, o que apoiar, o que absorver, tá? Mas voltando aqui para os Estados Unidos. Então, apesar de todo esse desenvolvimento, ele não chegou para todo mundo e junto com esse crescimento a gente vai ter problemas sociais, raciais também. E aí você vai perguntar, tá, Ingrid, os Estados Unidos estavam assim tão lindo, maravilhoso, então o que vai acontecer para que eles entrem nessa crise? Gente, o principal motivo para a crise de 29 é a superprodução, ou seja, vai chegar um ponto em que eles vão produzir muito mais do que vender. E por que isso vai acontecer? Primeiro porque com o passar do tempo, alguns países da Europa vão recuperar sua economia. Então, na medida em que eles foram recuperando, foram ficando menos dependentes dos produtos americanos, então não foram comprando tanto. Mas os Estados Unidos ignorou isso e continuou produzindo como se nada tivesse acontecendo. Um outro fator é a concentração de renda da sociedade americana. Como eu falei, essa riqueza não se estendia para todos, então ficava a maior parte dela, quem tinha poder aquisitivo era uma minoria. Então a maioria do povo americano não tinha condições para estar comprando esses produtos dos Estados Unidos, o que também colaborou para essa produção excessiva, ou seja, eles vão produzir e não vão ter para quem vender. Um terceiro ponto vai ser a especulação da bolsa de valores. O que é isso, gente? Está relacionado às ações que você compra na empresa. Eu não entendo nada de economia, mas eu vou tentar aqui explicar para vocês. O que são uma ação que você compra, gente? Por exemplo, vamos pegar aqui uma empresa, a Coca-Cola, né? Uma das maiores empresas do mundo. E aí eu quero virar um acionista da Coca-Cola. Então o que eu faço? Eu vou lá e compro uma ação do valor de R$1.000. Pronto. E aí, com essa ação, eu compro, eles me dão um papelzinho dizendo que, olha, pronto, a partir de agora você é um acionista da Coca-Cola. Quer dizer o quê? Que com essa ação eu tenho direito a 0,00001% do lucro da Coca-Cola. Virei um acionista ali da Coca-Cola. Quem é acionista majoritário é quem tem a maior parte das ações daquela empresa, é quem mais lucra. Porque quanto mais ações você compra, maior vai ser a sua participação no lucro daquela empresa. Deu para entender? Beleza. Só que o que vai acontecer? Uma coisa. E aí como é que eu vou ganhar, além de lucrar, como é que eu posso ganhar dinheiro? Se a Coca-Cola daqui a, 2 meses, ela estiver produzindo, lucrando ainda mais, a ação que eu comprei por 1.000, ela vai estar valendo 3, 5 mil. E aí eu posso vender e assim ganhar dinheiro. Então é mais ou menos assim que funciona esse mundo das ações. Só que o que vai acontecer, gente? Na medida que foi ocorrendo essa superprodução, as empresas não foram vendendo como vendiam antes, começaram a demitir funcionários, se começou a se espalhar que as empresas estavam em crise. E aí as pessoas começaram a querer vender suas ações. Então eu que tinha comprado aquelas minhas ações da Coca-Cola, fiquei sabendo que ela estava passando por um mau momento, o que eu vou fazer? Eu vou vender. Vou vender essas ações porque a empresa já não está lucrando muito. Só que aí outras pessoas vão ter a mesma ideia e vão querer também vender as ações. E aí é aquela coisa, lei da oferta e da procura. Se eu tenho um produto onde todo mundo está vendendo, onde ele tem muito para vender, o preço vai aumentar ou vai cair? Vai despencar, né, gente? Então, a ação que eu comprei por R$1.000, ela vai estar valendo o quê? 500, 200, eu vou estar perdendo dinheiro. E aí, a cereja do bolo, na verdade, o tiro de misericórdia da crise dos Estados Unidos foi quando, no dia 24 de outubro de 1929, houve uma queda geral da Bolsa de Nova York. É o que a gente chama de crack da Bolsa de Nova York, onde houve uma queda brusca. Todo mundo quis vender as suas ações no mesmo dia e os preços despencaram. E foi o dia em que várias empresas foram à falência. Para vocês terem ideia, tiveram empresas em que as ações não estavam valendo zero, não estavam
custando nada. Então é como se, nesse exemplo que eu dei da ação de R$ 1.000 que eu comprei da Coca-Cola, com essa crise, ela estava valendo nem um centavo, ou seja, eu tive um prejuízo total. E aí com isso, com a queda das ações, o que as pessoas vão fazer? Vão pegar o seu dinheiro no banco. Então eu, fiquei sem dinheiro, vou agora pegar o dinheiro que eu tenho no banco. Só que o banco também é um investidor dessas empresas. Então, se essas empresas faliram, o banco também perdeu dinheiro. E todos os investimentos que o banco faz é com que dinheiro? Com o dinheiro que a gente coloca lá. Então, muitos bancos vão falir e com isso as pessoas que também tinham colocado dinheiro nos bancos, ou seja, os bancos não vão ter dinheiro para pagar as pessoas. E foi uma verdadeira catástrofe na economia dos Estados Unidos. Então, recapitulando, o principal motivo para a crise de 29, a superprodução. E essa superprodução vai se dar pelo fato de que a economia da Europa estava já se recuperando e ela estava menos dependente dos Estados Unidos, devido à concentração de renda, ou seja, a maioria das pessoas dos Estados Unidos não tinham poder aquisitivo para comprar, para consumir os produtos americanos. E o terceiro ponto, a especulação da Bolsa de Valores, que é justamente quando essas ações das empresas começaram a cair. Gente, os efeitos dessa crise na sociedade americana vão ser terríveis. Muitas empresas vão falir, porque já que não estavam vendendo, vão ter que demitir funcionários. E aí, se eu demito o funcionário, vai ser mais um desempregado que não vai ter dinheiro para consumir produto, e aí ela vai ter que demitir mais, ou seja, vira esse ciclo vicioso. Além disso, muitos desempregados, mendigos, nunca se teve na história dos Estados Unidos tantas pessoas na rua vivendo numa situação de miséria. Então, foi um período realmente muito marcante da história dos Estados Unidos, de uma crise que afetou bastante a sua sociedade. E por tabela, o mundo, porque se ele era o maior exportador, se ele era quem mais comprava e vendia para todo mundo, quando ele entra em crise, a primeira coisa que ele faz é o quê? É cortar esses comércios. Então as pessoas que vendiam para os Estados Unidos, os países, vão cair em crise também, vão entrar em crise também, inclusive o Brasil. Por quê? Porque o Brasil, gente, ele era o principal país exportador de café. E o principal comprador, adivinha quem era? Os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos entram em crise, eles chegam para o Brasil, acabou a compra do café. Tô sem condições. E aí o Brasil perde o seu principal comprador e entra em crise também. Principalmente porque os cafeicultores no Brasil, gente, de inteligência não tiveram nada, pra me chamar de burro. Eles viram que essa crise toda estava acontecendo nos Estados Unidos, mas não diminuíram a sua produção. Continuaram produzindo como se nada tivesse acontecendo. Esperaram mesmo ouvir dos Estados Unidos que eles não iam mais comprar. E aí, o que a gente vai ter muito café estocado no Brasil, os cafeicultores, muitos vão à falência. E quem vai resolver essa história é Getúlio Vargas, queimando esse estoque, comprando os estoques, enfim. Mas isso são assuntos para os próximos episódios. No momento é que os Estados Unidos, por ser a grande potência, quando ele cai, vários países, o mundo cai junto com ele, com exceção de um. Adivinha qual foi? A gente falou recentemente dele. Ela mesma, gente, a União Soviética. A União Soviética foi o único país que não foi atingido com a crise de 29. E isso por quê? Porque eles vivem um regime socialista, ou seja, eles não faziam parte daquela dependência, daquelas relações comerciais com os Estados Unidos, daquele grupo capitalista. Então, enquanto o mundo estava se afundando junto com os Estados Unidos, a União Soviética só crescia economicamente com os planos quinquenais de Stalin. Na verdade, o Stalin adorou a crise de 29, né? Foi o momento em que o socialismo olhou para o mundo e, olha o que o capitalismo fez com vocês. Então, a União Soviética foi o único país a não se envolver na crise de 29, tá? E aí, meu povo, uma outra consequência, importante falar para vocês, dessa crise de 29 para o mundo vai ser o surgimento dos regimes totalitários.
Porque os países vão enxergar o quê? Que, olha, esse liberalismo só levou a gente para a crise, entendeu? Olha o estado que está a Europa, o próprio Estados Unidos, que estava uma potência mundial, olha que pontos eles chegaram. Então, acreditamos que o liberalismo não é o principal, melhor caminho. E aí, gente, se os países como Estados Unidos, países que venceram a guerra, estavam numa crise, imagina quem tinha perdido. Imagina a Alemanha da vida, a Áustria, a Itália, que apesar de ter ficado lá do vencedor, não ganhou nada lá naquele Tratado de Versalhes. Então, é nesse momento que eles vão buscar um novo caminho para recuperar a sua economia, que são os regimes totalitários, o fascismo e o nazismo. Porque de um lado o liberalismo tinha falido e a outra opção que eles tinham era o socialismo, que esses eles não queriam nem a pau. E aí um regime autoritário, repressor surge como caminho para recuperar a economia desses países. Como é então que os Estados Unidos vão recuperar a sua economia? É eleito um novo presidente nos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, gente. E aí ele criou um novo plano econômico chamado de New Deal, novo acordo, onde nesse plano o Estado vai intervir na economia. Isso é uma mudança bem marcante naquele momento nos Estados Unidos, porque eles, por serem um país extremamente liberal, o Estado intervém minimamente na economia. Mas o Roosevelt vai dizer que, olha, é preciso que o Estado intervenha na economia, que ele injete dinheiro no país, ou então dificilmente a gente vai conseguir sair dessa crise. E aí, no New Deal, nesse plano econômico, ele criam várias reformas. A primeira delas era o controle dos investimentos, para que as pessoas não perdessem mais dinheiro, controle da produção nas indústrias, para que não se produzissem mais do que vender. No campo da agricultura, ele vai comprar os estoques, vai dar dinheiro para os agricultores recuperarem ali as suas produções e também vai criar uma série de leis trabalhistas, como diminuição da carga horária de trabalho, criação do seguro-desemprego, criação do salário mínimo para dar uma estabilidade aí aos trabalhadores, mas principalmente, gente, vai criar obras públicas, como hospitais, escolas, estradas, usinas, pontes. Com essas obras, ele vai gerar muito emprego e também a produção de material para essas construções. Então, essa eu diria que foi a principal reforma, essas obras públicas, porque tanto ajudava na questão da urbanização, como também gerava emprego. E assim, aos poucos, os Estados Unidos foi conseguindo recuperar a sua economia, apesar de que só recupera 100% na Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos é o mestre das guerras, então ele saiu como a principal potência na Primeira Guerra Mundial e vai fazer essa proeza novamente na Segunda. Já estou dando um spoiler aí, né, do que a gente vai estudar. Mas o New Deal dá certo sim, e foi a partir dele que os Estados Unidos conseguiu recuperar a sua economia, tá? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção e até a próxima.